Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rogério aqui mais uma vez. Dessa vez a gente vai comentar aqui uma questão do Instituto Federal de Alagoas 2020 integrado. Vejam só, a questão ela diz o seguinte: um dos catetos de um triângulo retângulo mede 15 centímetros. Sabendo que este cateto faz um ângulo de 30 graus com a hipotenusa deste triângulo, determine o valor da medida do outro cateto em centímetros. Então vejam só. Primeiramente, vamos imaginar a situação aqui, né? A gente tem um triângulo retângulo. Temos um triângulo retângulo, tá certo? Ele diz que um dos catetos, né, forma um ângulo de 30 graus. Um dos catetos mede 15 e ele forma um ângulo de 30 graus com a hipotenusa, tá? Então, se esse ângulo aqui é 90, então a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90, tá certo? Consequentemente, como a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus, nós temos 90 mais 30, então o que falta para cá é o quê? 60 graus, tá certo? Então, ele quer saber, determina o valor da medida do outro cateto, ou seja, esse lado daqui, tá? Então, eu vou chamar esse cara daqui de um H qualquer, tá certo? Então, esse lado aqui eu vou chamar de H. Então, vejam, claramente dá para ver que a gente pode utilizar aqui uma das relações trigonométricas no triângulo retângulo, né? Se eu tenho dois catetos, né, eu tenho um H e tenho um cateto oposto ao ângulo de 30 e o cateto adjacente a esse ângulo, claramente eu posso utilizar a relação o quê? Tangente, tá certo? Tangente é o cateto oposto ao ângulo pelo cateto adjacente. Então, vou utilizar a tangente de 30 graus aqui. Então, a tangente de 30, né, tangente de 30 graus, tangente de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto ao ângulo de 30, que eu chamei de H, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo de 30, que é 15, tá certo? Então vejam, tangente de 30 graus tem que saber lá dos ângulos notáveis, tá? Vale raiz de 3 sobre 3, certo? Isso é igual a H sobre 15. A gente tem uma proporção aqui, ó. A gente vai multiplicar agora meio pelos extremos. 3 vezes H, que dá 3H. Isso é igual a 15 vezes raiz de 3, que dá 15 raiz de 3, tá certo? Se eu quero saber quem é H, eu passo 3 dividindo. Então, H vai ser 15 raiz de 3 sobre 3, tá certo? 15 dividido por 3 dá 5. Vai ficar 5 vezes raiz de 3. Então, 5 raiz de 3 é a nossa alternativa, tá certo? Portanto, alternativa letra B. Agora, note um detalhe. A gente poderia fazer essa questão de outra forma também. Existe uma solução alternativa para isso aqui. Vou apagar aqui para a gente fazer. Vou separar aqui. Veja o seguinte. Quando a gente tem um triângulo retângulo, desse tipo aqui, ó, triângulo retângulo, tá? Cujos ângulos agudos, eles medem 30 e 60, tá? Cujos ângulos agudos medem 30 e 60, a gente chama esse triângulo de triângulo retângulo egípcio. Se esse lado aqui, a hipotenusa, ele mede x, tá? Se esse cara aqui mede x, então o lado oposto ao ângulo de 30 graus, ele mede x sobre 2, tá certo?
E o lado oposto ao ângulo de 60, ele mede x sobre 2 vezes raiz de 3, tá certo? Então vejam, nessa ocasião aqui, ó, a gente poderia ter procedido da seguinte forma. Por exemplo, a gente sabe que aqui é 30 graus, né? Aqui é 30 e aqui a gente sabe que é 60, tá certo? Então, esse lado aqui, o 15, ele teria que ser o quê? O quê? Na realidade, né? Ele teria que valer exatamente, ó, 15 teria que ser igual a x sobre 2 raiz de 3. Então, se eu chamasse esse cara de x, esse 15 aqui, ó, 15, ele teria que ser igual a x sobre 2 raiz de 3. Então, quando eu resolver isso aqui, eu acharia o valor do x. Eu passaria 2 para cá multiplicando, ficaria 2 vezes 15, isso daria 30, né? Daria 30, isso é igual a x raiz de 3. Se eu passo a raiz de 3 dividindo, eu fico com x igual a 30 sobre raiz de 3. Quando eu racionalizo, né, que eu tenho que tirar a raiz em cima e embaixo, multiplico por raiz de 3 em cima e embaixo, eu vou ficar com 30 vezes raiz de 3 dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3 ao quadrado, que dá 3. Então ficaria 30 raiz de 3 sobre 3. 30 dividido por 3, isso dá 10 raiz de 3, tá? Então, observe um detalhe, que esse valor aqui, ó, esse x, ele vale quanto? 10 raiz de 3, tá certo? 10 raiz de 3. Deixa eu só apagar isso aqui. A hipotenusa vale 10 raiz de 3. Mas como eu falei para vocês, que o lado oposto ao ângulo de 30, ele mede a metade da hipotenusa. Então, se esse lado aqui ele mede a metade da hipotenusa, a hipotenusa vale 10 raiz de 3, logo esse lado aqui vale quanto? A metade de 10 raiz de 3, que seria quanto? 5 raiz de 3, tá certo? Então, isso aí foi uma forma alternativa da gente resolver a questão. Tá ok, pessoal? Eu espero que você tenha compreendido a solução. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil de alguma forma para você, eu peço por favor a você que deixe um like nesse vídeo. Obrigado.